Boa tarde. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Esse podcast, como vocês já sabem, é um projeto que vai para o Spotify, vai para o Apple Podcasts, vai ficar salvo no YouTube, vai ficar salvo no Facebook, vai ficar salvo no Instagram, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o fator X que impede a sua evolução no tratamento da dor e na vida profissional. E para falar desse fator X, eu vou precisar introduzir vocês à minha trajetória profissional. A partir dessa introdução, vocês vão entender por que alguns pacientes continuam com seus resultados limitados no tratamento, porque alguns fisioterapeutas continuam empacados em pacientes que têm dor crônica, e a partir daí vocês vão poder tirar suas conclusões. Essa live, ela tem o objetivo, sim, eu tenho que declarar o meu viés aqui, ela tem o objetivo de captar cada vez mais pessoas como meus clientes para tratamento da dor, é óbvio, e essa live também tem como objetivo captar cada vez mais alunos para o meu programa educacional. Então eu estou completamente enviesado pelo viés de venda aqui para falar com vocês, e muita gente não faz essa declaração de conflito de interesses antes de propagar seus conteúdos, tá? Então declaro que há um interesse prévio com toda essa informação. Mas independente de você se tornar meu cliente ou meu aluno, eu acredito que você vai ser muito beneficiado com a história que eu tenho para contar. Beleza? Tô tentando fazer essa live desde 1h da tarde, só agora que descobri que o YouTube ele não permite que eu entre ao vivo pelo Safari, que é o navegador do iPhone, né? Então tive que instalar o Google Chrome para estar aqui falando com vocês. Tá, então você assiste como for melhor para você, né? Instagram, Facebook, YouTube, a partir de agora nossas lives vão ser sempre assim. Falar com vocês que tem um evento que vai começar a acontecer segunda-feira, 31 de julho, um evento de 40 dias, vai de 31 de julho a 11 de setembro. Eu vou convidar 10 super profissionais para falar sobre dor crônica com vocês, sempre segundas e quintas às 8 da noite. Algumas quintas não vai haver, porque tem algumas quintas que eu vou estar na mentoria, mas fora a mentoria, segundas e quintas sempre por 40 dias, às 8 horas da noite, conteúdo gratuito, evento ao vivo. E para se inscrever você precisa clicar no link do meu perfil e ir lá para o meu grupo do Telegram, beleza? Então vamos lá. Qual é o fator X que impede evolução no tratamento da dor e na profissão? Veja bem, quando eu comecei a estudar, estudar fisioterapia, eu era atleta de karatê. Durante a minha trajetória como karateca, eu consegui um patrocínio de uma empresa lá de Sapeaçu, né, interior da Bahia, Quiron Indústria e Comércio. Esse patrocínio foi mediado por um familiar meu e, na verdade, eu acho que era uma indústria têxtil. Eu não cheguei a visitar essa indústria, mas eu sei que eu ganhava um valor para competir. E eu vivia competindo, né, campeonato baiano, campeonato brasileiro, classifiquei para o sul-americano. Só que nessa trajetória aí eu tive uma lesão no joelho. E eu ia fazer medicina, né? Quando eu saí do colégio, eu ia fazer medicina. E nessa de fazer medicina, eu passei na primeira fase e perdi na segunda. E aí ia tentar mais um ano vestibular, quando de repente houve um problema familiar. E quem era meu provedor falou que não ia poder mais ser. Então, a partir daí, eu decidi estudar mais um ano. E quando eu decidi estudar mais um ano, um familiar meu chegou e falou: não, você não vai perder mais tempo de sua vida não, eu vou pagar uma faculdade particular para você. E é claro que não é todo mundo que tem esse benefício, né? Essa disponibilidade. E eu agarrei aquilo com unhas e dentes e fui fazer uma faculdade particular. Só que nesse intervalo, como eu te falei, eu tive uma lesão no joelho, uma tendinopatia. E essa tendinopatia me incapacitou. Me incapacitou de uma forma severa. E aí eu conheci a fisioterapia. Fazendo fisioterapia pelo plano de saúde, um fisioterapeuta que hoje é médico, um outro fisioterapeuta que hoje é professor da UNEB,
e uma outra fisioterapeuta que hoje é uma das sócias da Qualitor Saúde, eles me atenderam, eles três, pelo plano de saúde na época, numa clínica que tinha num bairro aqui de Salvador, e eles eram profissionais completamente fora da curva. E por serem profissionais completamente fora da curva, eles entregavam uma fisioterapia que o plano de saúde não permite que seja entregue. A partir daí, eu entendi que eu queria medicina porque o pessoal falava que precisava ser da área da saúde. Mas, na verdade, eu não tinha convicção daquilo. E aí eu me recuperei do joelho fazendo esse tratamento. Depois eu evoluí, fui campeão baiano, 2009, de karatê. Fui pro brasileiro em Cuiabá, fui vice-campeão brasileiro em Cuiabá. Quando eu voltei de Cuiabá para treinar pro Sul-Americano, eu tive uma outra lesão, uma pubalgia. Uma osteite da sínfise detectada no exame de imagem, incapacitante, no qual eu tinha um degrau. Ao subir um degrau eu sentia dor. E era um negócio assim, urinar doía demais, atividade sexual doía demais, tipo, eu tava assim, extremamente frustrado, jovem, no auge do meu físico corporal, no auge da minha performance atlética e desempenhando mal nessas atividades. Então, eu procurei um ortopedista, porque na cabeça do paciente, porque perceba, na cabeça do paciente, oh meu Deus, uma das lives caíram, porque o diabo do alarme entrou. Coisas do ao vivo. Eita Lele, coisas do ao vivo. Vamos voltar já já. Que coisa, viu, velho? Só quem faz ao vivo sabe dessa... o fator X que impede sua evolução. Só quem faz ao vivo sabe dessas intempéries, né, velho? Um alarme entrou no celular e caiu a live. Pronto, voltamos. Então eu tava performando muito mal. Tava performando muito mal nessas atividades, né? Concentração, dor por causa do pubis. Mas a população acha que ortopedista é que vai salvar a vida. E eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje e fui no ortopedista. O ortopedista é referência aqui até hoje. Ele simplesmente me fez 3 infiltrações de corticoide e falou: Caio, você pode voltar a treinar. E aí eu voltei a treinar. Gravei a lesão no pubis. E aí conheci outros fisioterapeutas, referências na área esportiva. Hoje esse fisioterapeuta está no departamento de saúde do Esporte Clube Bahia. Na época ele era professor de uma das faculdades aqui. Na época eu não tinha grana para nada. E eu fiz fisioterapia, não pública, mas pela clínica escola em que esse professor trabalhava. E aí os alunos dele me atendiam e ele ia lá para me supervisionar. Foi a forma que eu achei de fazer um tratamento fisioterapêutico. Ali eu entendi que de fato era a fisioterapia que eu queria e não era nada de medicina. Porque o que eu senti no pubis, o que eu senti no joelho, as 3 entorses recidivantes que eu tive no tornozelo esquerdo, que até hoje eu não tenho o movimento do tornozelo por causa dessas entorses não tratadas, porque os ortopedistas que me atendiam nem sequer falavam da fisioterapia. Era medicação e acabou. Medicação e acabou. Enfim, hoje eu consigo me tratar, consigo amenizar o impacto que eu tive naquela época. Beleza? Dito tudo isso, eu comecei a fazer um estágio não remunerado. Nesse estágio não remunerado, eu basicamente acordava às 6 horas da manhã, estava de 7 às 12 nesse estágio não remunerado, saía de um estágio que era na Garibaldi, aqui em Salvador, para ir lá para Lauro de Freitas e tinha que estar lá 1 hora, sempre chegava atrasado. Saía de lá às 17h30 para sair, para chegar na faculdade 18h40 para ter aula. Eu estudava na Unime paralela, mas tinha aulas na Unime de Lauro de Freitas também. E quando eu saía, quando eu chegava na faculdade, 18h40, eu saía da faculdade de 22 horas, de buzu, atravessando aquela passarela lá da paralela, morrendo de medo, tarde da noite para voltar para casa.
E quando chegava em casa, Quando chegava em casa, olha só, o pessoal já tá falando aqui, ó, que está sem som. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Se estiverem me ouvindo, por favor, coloquem um legal nos comentários. Por favor, coloquem um legal nos comentários. Por favor, coloque um legal nos comentários se você estiver me ouvindo. Gabi, aqui tá normal. O pessoal do Facebook tá me escutando. Pessoal do YouTube tá me escutando. Editar. Microfone. Vou testar uma coisa agora, você que tá aí no YouTube, tá? Vou testar, parece que é só o YouTube que tá sem som. Mas vamos nessa. Coisas do ao vivo. Vamos testar? Pessoal, vocês continuam me ouvindo? E aí, continuam me ouvindo? Coloca um legalzinho aí pra gente continuar. Personalização. E agora, você tá me escutando? Angra Santos, tudo certo aí, né? Ó, bom, se o YouTube sair sem som, a gente sobe a live do... do Instagram pro YouTube, tá? Então não se preocupa não. Onde é que eu tava, pessoal? Onde é que eu estava? Tava falando de quê? Grande Jussi, mais 9 inscritos no nosso workshop. Muito bom. Normal aqui, valeu Kellerman. Eu tava falando de quê, Keké? Me lembrei. Perdi o fio da meada. Tá, vamos voltar pra cá que aí a gente retoma, né? Bom, quando eu tava nesse estágio não remunerado, era uma correria, né? De manhã em um estágio em um canto de Salvador, de tarde em um estágio em outro canto de Salvador, de noite faculdade. Chegava em casa, né? Quando chegava em casa ainda estudava até de madrugada. E pronto, ida pra faculdade à noite, isso mesmo. Estudava até de madrugada, acordava, dormia 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, acordava 6. E o bicho foi pegando assim até a época do TCC, até a época da graduação. Nesse paralelo da faculdade, o que é que estava acontecendo? No paralelo da faculdade, no 6º semestre, a gente teve uma prova para ganhar uma bolsa. A gente tinha uma professora que hoje é referência em dermatofuncional aqui em Salvador e no Brasil, né? Milana Almeida, quem não conhece aí. Milana tinha uma empresa chamada Bela Derme Cursos, eram cursos de estética, e ela fez meio que uma parceria com uma grande referência do Pilates aqui em Salvador, que é a Mônica Botó, que tem um estúdio Pilates Bahia, né? Grande referência do Pilates. E eu fiz o curso de Pilates com elas duas. Mas eu não tinha grana para fazer o curso. Como é que eu fiz o curso? Milana fez uma prova na matéria dela de dermatofuncional e nas 3 provas eu tirei 10. E ela tinha dito que quem fosse o melhor aluno dela ganharia bolsa em qualquer curso da empresa dela. E eu escolhi o Pilates, óbvio, né? Que eu não queria trabalhar com estética. Apesar de, na época, entender muito de estética por causa dela. E aí, nessa brincadeira, eu ganhei uma bolsa do curso de Pilates e a bolsa do curso de Pilates já me fez começar a trabalhar. E aí, o que é que acontecia? Eu vou entrar agora no fator X que impede a sua evolução. Acontecia o seguinte... O pessoal que já era formado, o pessoal que era meu professor na faculdade, começou a disparar críticas contra mim porque eu estava ganhando dinheiro sem estar formado. E aí o fator X é o medo. Porque nesse momento aí eu tive todos os gatilhos para interromper a minha jornada. E esse gatilho para interromper a minha jornada era muito simples. Um professor que era dono de, sei lá, 10, 16 clínicas aqui em Salvador, todo mundo pagava pau dele, todo mundo, enfim,
O termo que a Bahia usa não é próprio aqui para o Instagram. Todo mundo ficava assim com ele, né, para fazer tudo que ele queria, não discordava dele em nada. E um grupo de alunos, que eu me incluía com muito orgulho, sempre discordava das coisas porque a gente sabia que não havia essa declaração de conflito de interesse que eu declarei aqui no início dessa live. Perfeito? E por não haver essa declaração, tudo que ele fazia era para vender as coisas que ele promovia. E muito do que ele fazia não tinha evidência científica. E por não ter evidência científica, eu e um grupo de alunos sempre discordava dele e ele meio que não gostava dessa discordância. E aí, as críticas começaram a chegar e eu tive tudo para parar nesse momento. Só que aí eu decidi, rapaz, eu não sou filho de petroleiro, eu não sou filho de engenheiro, de médico, de advogado, eu sou filho de uma contadora com administrador de empresas. Nunca me faltou nada, mas eu não tinha a vida fácil que esses professores tiveram. E tiveram, não é porque eu estou julgando que eles tiveram, eles declararam que tiveram, né, em várias conversas lá dentro da faculdade. Então, beleza. Eu falei, eu não posso parar, porque se eu parar eu deixo de ganhar dinheiro, e se eu deixar de ganhar dinheiro, eu não posso ajudar em casa, não posso comprar as coisas. Enfim, tinha esse dilema, eu não parei. E eu convido vocês a botarem a cara no sol, vocês que estão travados aí para gravação de vídeo, falar na rede social, fazer live, ser consistente nos posts. Por que botar a cara no sol? Porque nesse momento que eu já tinha formação em Pilates, eu falava muito de Pilates e na época era Orkut. Não sei se vocês lembram do Orkut. Eu já falava no Orkut, eu já falava no Facebook. Tudo sobre como o Pilates poderia trazer benefícios para essas pessoas. E eu comecei a atender Pilates sem estar formado. E aí esse mesmo, então, professor ligou para mim, ficou no telefone comigo por 2 horas, falando que eu ia me dar mal, que o Crefito ia me caçar, porque perguntando se eu conhecia um médico tal, que era o maior cirurgião de joelho do estado, e que ele não fazia nada na rede social, e que era para eu tomar cuidado, ou seja, me mantendo medo. Eu tenho para mim hoje que eu saí da redoma dele, porque ele esperava que eu fosse mais um carrapato dele, que faria tudo que ele quisesse, e que teria, vamos dizer assim, seria subalterno a ele, seria submisso a ele para trabalhar onde é que ele quisesse, a hora que ele quisesse. E eu fui um dessas ovelhas negras que destoei dessa manada, dessa seita, né, que acontece não só aqui em Salvador. E isso não, aos meus olhos não cheirou muito bem para essa turma, né? Essa turma de professores que são todos sócios. Todos têm as mesmas empresas. E aí, beleza. Comecei a botar a cara no sol, comecei a ter mais pacientes. Ele me ligou por 2 horas no telefone e eu falei com ele que não ia parar, que seu pai trabalha na Petrobras, sua mãe trabalha na Petrobras, você tem de onde tirar, você não precisa fazer o que eu faço. Esse médico aí que você está citando, com certeza não precisa fazer o que eu faço, né? Porque o plano de saúde já manda muito paciente para ele. Então, esse médico aí não precisa fazer o que eu faço. Mas eu preciso fazer, eu não vou parar até que me provem que o que eu estou fazendo é errado. Leio o código de ética do conselho. Eu falei, beleza. Li o código de ética profissional de ética e deontologia profissional de fisioterapia 36 vezes. 36 vezes a essa época. Para saber se eu estava fazendo alguma coisa de errado em divulgar o Pilates. Descobri que Pilates não é uma profissão regulamentada, portanto, você que é cozinheira, confeiteira, engenheiro, arquiteto, motorista, você que é diarista, você que é nadador, atleta, dançarino, educador físico, fisioterapeuta, psicólogo, professor de yoga, todos vocês podem pagar 3, 4, 5, 6, 7 mil reais, fazer um curso de Pilates e estar habilitados para praticar o Pilates sem ter nenhuma profissão prévia. Sem ser profissional. O Pilates é um curso de formação. E sabe o que cursos de formação fazem no Brasil? Te dão habilitação para aplicar esta formação. Por exemplo, quiropraxia, apesar de ser uma profissão fora do país, quiropraxia não é um curso de formação que
não precise ser um fisioterapeuta. No Brasil, quiropraxia é reconhecido e regulamentado como uma especialidade do fisioterapeuta. Portanto, se eu fosse a essa época quiropraxista, porque já tinha um curso de quiropraxia, eu não poderia exercer, porque ela é regulamentada, ao contrário do Pilates. Então eu não estava fazendo nada de errado. E isso me deu tranquilidade, porque eu fiquei noites e noites sem dormir com essas ameaças, né, que eu estava recebendo. Mais uma vez o fator X entra em tudo aí, que é o medo. O medo é uma merda. O medo aumenta a sua dor, o medo amplifica a sua ansiedade, o medo muda seu comportamento, o medo faz você comer mais do que você deve, o medo faz você dormir mais tarde do que deveria, o medo impede você de falar, o medo é uma merda. Só para você ter uma ideia, e uma das recuperações funcionais mais promovidas do mundo em fisioterapia musculoesquelética, que é a reabilitação pós ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho, o chamado LCA, o índice de medo é a única coisa que impede a gente de dar alta, por mais que esse paciente que rompeu o LCA faça todo o protocolo durante 9 meses, mas quando você aplique um FABQ, uma escala tampa de cinesiofobia, uma escala específica de medo associado no joelho, a pontuação de medo estiver alta, esse paciente precisa estar num trabalho de exposição gradativa com fisioterapeuta e com psicólogo junto dentro da terapia cognitivo-comportamental, porque se o medo estiver alto, a gente não tem muita segurança para dar alta a esse paciente, por mais que ele já tenha passado pelo processo de reabilitação. E eu estendo os dados desses estudos de complexidade das lesões esportivas para todos os quadros de síndromes dolorosas crônicas, porque o medo muda o comportamento, o medo aumenta a ativação muscular, o medo, enfim, o medo é uma merda. Em tudo na vida. Mas o medo tem sua função, que é uma função protetora. Mas às vezes essa função protetora gera algum grau de hipervigilância. Então a gente precisa ficar ligado nisso, né? Tá, vamos lá. No 8º semestre da faculdade, eu fiz uma prova, que é uma prova do ENAD. O ENAD, não sei ao certo sobre o que se trata, mas o ENAD é uma prova do MEC para avaliar as faculdades, para dar uma nota de 1 a 5 à época, não sei como é que está hoje, para que essa faculdade possa fazer essa propaganda de uma faculdade que realmente ensina bem. E querendo ou não, as faculdades que tinham maiores notas no ENAD MEC eram as mais procuradas. E aí o coordenador do curso de fisioterapia da faculdade que eu estudava chamou uma série de alunos para fazer a prova, muitos recusaram, eu falei, tô dentro. E eu falei que tô dentro antes de saber o que é que eu ganharia com isso, porque ele viu que a evasão estava grande para submeter essa prova, e ele falou assim, ó, primeiro lugar vai ganhar 100% de desconto numa bolsa de pós-graduação da instituição, segundo lugar vai ganhar 50%, terceiro lugar vai ganhar 25%. O que é que Caio fez? Devorou o conteúdo da prova, tirou nota máxima na prova, ganhou 100% de bolsa na primeira pós-graduação, que foi uma pós-graduação em biomecânica, avaliação morfofuncional e prescrição de exercícios. Essa pós-graduação chegou... Eu passei por essa pós-graduação por um ano e 2 meses, tá? Então, eu tirei essa nota alta, ganhei a primeira especialização gratuitamente e comecei a me desenvolver. Nessa época eu já estava formado e nessa época eu já estava atendendo a domicílio, né, alguns pacientes. E nesse período, um familiar desembolsou uma grana para mim e eu fui fazer o meu primeiro curso internacional. Dentro desse primeiro curso internacional, eu fui para Aracaju. E aí, em Aracaju, os organizadores trouxeram um instrutor e a gente fez o primeiro curso internacional. Quando a gente voltou, a gente foi contratado. Não, ainda não. Primeiro, o que aconteceu? Eu comecei a atender na sala de minha casa. Eu peguei uma maca da Legno, que na época era R$700, e aí o marido de minha tia emprestou o cartão de crédito para eu comprar a maca de R$700 parcelado em 8 vezes, porque os meus atendimentos na maca iriam pagar a parcela do cartão, uma vez que eu não tinha conta para pagar em casa, e graças a Deus por isso. E aí eu comecei a pagar
comecei a pagar a parcela do cartão, comecei a atender na sala de casa. Cobrava R$60 por consulta. Imprimi um trabalho, estava fazendo já após a osteopatia. Imprimi um trabalho com terapia manual, com cinesioterapia na época. E comecei a atender meus amigos gratuitamente. Meus amigos iam lá em casa com dor depois do baba. Comecei a atender eles gratuitamente, comecei a filmar os vídeos deles, comecei a postar os vídeos dele lá na sala de casa. E aí a mensagem começou a se propagar, começou a portaria a ficar cheia de gente no playground me esperando por horário de atendimento. Eu já estava ganhando uma grana boa, aconteceram alguns problemas em casa, porque era lá em casa, mas a casa não era minha, né? Eu morava de favor. E aí começou a ter alguns problemas lá em casa e eu tive que sair de casa. No que eu tive que sair de casa, o que aconteceu? Eu consegui o primeiro emprego e foi o primeiro emprego seletista, né? Eu tinha uma carteira assinada, ganhava R$1.440 para atender por 6 horas, 5 vezes na semana, e aí saía de casa lá em Nazaré, na época, para o subúrbio ferroviário de Salvador. E atendia muita gente lá, eram cerca de 140 pacientes de manhã, cerca de 90 pacientes de tarde, eu e mais 2 estagiárias, e era uma coisa de louco, né? Sou grato a esse período porque aprendi a manejar várias coisas ao mesmo tempo, mas entendia que o meu tratamento não era efetivo. Juntei uma graninha, um familiar também me deu uma grana, eu realmente fui atrás desse curso internacional. Quando eu voltei desse curso internacional, que eu comecei a aplicar nos pacientes lá, o dono da clínica me chamou para conversar, dizendo que eu não poderia aplicar o que eu estava aplicando. Por quê? Porque os pacientes iam ter alta muito rápido e aquelas 10 sessões que o plano de saúde liberava para eles não iam ser feitas e, consequentemente, o plano ia glosar o atendimento porque as 10 sessões não foram realizadas, porque eu estava dando alta para os pacientes muito rápido. E aquilo ali foi meio que uma pressão na minha cabeça para me sentir uma mola encolhida. Eu sabia que eu poderia me desenvolver, dar resultado cada vez mais rápido, mas o que acontecia? Alguém superior a mim, para aquela hierarquia, me impedia de aplicar esse conhecimento. Cara, o problema é que, graças a Deus, eu não tinha filhos, eu não tinha despesa, porque eu ainda morava de favor. Então, meus pais, minha avó, meu tio, eles pagavam as contas de casa, então eu não precisava me preocupar com isso. E por isso, eu não precisei me submeter a tal. O que eu fiz? Olha, será que se nós fizéssemos reuniões clínicas semanalmente, para que eu ensine o que eu aprendi nesse curso internacional e eu também aprenda o que os colegas têm para ensinar da sua experiência clínica, e assim a clínica se desenvolva cada vez mais, ótimo. Foi passando dias e mais dias e nada da reunião acontecer. E eu cobrando e nada da reunião acontecer. E aí chegou um ponto que o que acontecia? Quem chegava atrasado lá fazia hora extra para não ter o desconto do salário pelo tempo que chegou atrasado, né? E aí quando eu cheguei atrasado a primeira vez, eu pedi desculpa, reconheci que ia ser despesa. Não, se você quiser que não dispense do salário, que não tire do salário, você faz hora extra amanhã. Beleza, fiz hora extra no outro dia, outra vez. E cheguei atrasado 2 vezes nesse período, né? E fiz hora extra para pagar, para não ter o desconto. Mesmo assim, os descontos vieram. E aí eu já estava frustrado porque eu não podia aplicar o que eu aprendi. Eu, consequentemente, ia esquecer todo o conteúdo que eu investi aquele dinheiro para aprender. E nessa brincadeira, eu simplesmente pedi demissão. Pedi demissão e a clínica contratou outra pessoa para o meu lugar. No dia seguinte que eu pedi demissão, eu recebi 6 ligações de pacientes de lá do subúrbio ferroviário, e essas 6 ligações foram para me contratar como fisioterapeuta particular. 6 pacientes que eu saía 2 vezes na semana de minha casa para o subúrbio para atender. E os 6 pacientes me davam o triplo de salário, de faturamento, do que a clínica me dava. Eu trabalhava menos e ganhava 3 vezes mais. O insight apareceu. Ora,
Essas pessoas reconheceram que o meu tratamento é diferenciado, que eu sou um profissional fora da curva, portanto, eu vou investir nisso, beleza? Os 6 clientes ficaram comigo e uma grande empresa de neurologia, na época era a melhor do segmento, me chamou para atender. E eu sabia que ela era a melhor do segmento, mas eu sabia que neurologia não era minha. Só que essa empresa tinha uma demanda muito grande e eu queria atender mais, porque naquela época eu estava atrás de dinheiro. Eu estava realmente, não, vamos ganhar dinheiro, está na hora de ganhar dinheiro. E eu comecei a atender de 7 da manhã até 10 da noite, a domicílio, sem carro, chegando suado na casa dos pacientes. Sem tempo para me coçar. Comecei a fumar, comecei a engordar e o bicho começou a pegar. Foi um padrão workaholic de tratamento, de atendimento, numa área que não fazia meu coração cantar. Só que saí dali, eu já estava ganhando aí os 6 pacientes particulares que eu tinha e mais cerca de 8 a 10 mil reais só de atendimento domiciliar por essa empresa. Só para você ter uma ideia. Para quem ganhava um salário mínimo, eu estava vivendo o sonho da minha vida aí. E eu tinha medo. Medo de quê, pessoal? Medo de perder todo esse rendimento. Medo de voltar a depender dos familiares que ora me humilhavam quando eu morava na casa deles. Medo de voltar a ter que pedir grana para minha mãe, pedir grana para meu pai. Enfim, não que seja vergonha. Não, a ajuda tá aí para dar. Você pode pedir ajuda todas as vezes que você precisar. E seja humilde para pedir ajuda e reconhecer que você precisa de ajuda. Mas para aquele momento de vida eu não tinha essa inteligência financeira, essa inteligência emocional. E eu fiquei com muito medo. E o medo é um fator que me impede de evoluir profissionalmente e também no tratamento da dor dos meus clientes. O que aconteceu? Mais uma demissão. Mas essa demissão não foi pedida, foi meio que imposta. Por quê? Eu fumava, eu já falei pra vocês que eu fumava. Só que eu fumava de noite. E quem fuma tem a ideia de que botar um house na boca, tomar banho, passar sabonete, lavar a mão, usar cânfora, passar perfume, o cigarro não vai cheirar pro seu cliente, né, no outro dia. E eu tava na casa de um dos maiores advogados daqui da cidade, atendendo ele a domicílio, e assim que eu saí de lá eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Caio, você fuma? De um dos sócios dessa empresa. E aí eu falei, fumo sim, por quê? Porque senhor tal estava sentindo o cheiro de cigarro a todo momento durante sua sessão e pediu para que você não fosse mais na casa dele atender. A partir desse momento, a demanda que eu tinha, que me fazia faturar cerca de 8 a 10 mil reais nessa empresa, começou a cair. E começou a cair. E eu entendi o recado. Comecei a fazer atividade física, comecei a procurar psicólogo, psiquiatra para largar o cigarro, porque eu queria voltar a ganhar o que eu estava ganhando. Mas não rolou. No que não rolou, aí eu me vi forçado a pedir demissão e entrar em novos ares. O que aconteceu? Mais 4 pacientes vieram comigo. E esses 4 pacientes eram da área de neurologia, ou seja, a frequência de atendimento geralmente é maior do que a frequência de atendimento ortopédico. Eu atendia esses 4 pacientes 3 vezes por semana e ganhava praticamente a mesma coisa desses 4 pacientes do que eu ganhava atendendo a semana inteira. Se o fator X agisse na minha vida, eu teria tido esse progresso? O que é que dá pra gente tirar até aí? Antes de melhorar, vai piorar. Sempre. Always. Antes de melhorar, vai piorar. Porque é uma adaptação. É uma curva de aprendizado que você está passando. Me chamaram de louco. Eu aluguei turno em um consultório. Eu fui rastreando os bairros que tem moradores com mais poder aquisitivo, fui parar na Pituba. Na época, eu aluguei o turno de um consultório e comecei a atender lá. No que eu comecei a atender lá, a demanda começou a crescer. Só que eu ainda estava pagando muito para atender lá. Então eu consegui fazer uma sociedade em outro consultório com 2 profissionais. Nessa sociedade, eu estava fazendo cerca de 50 atendimentos mensais, 52, 54 atendimentos mensais. E eles 2 juntos não faziam a mesma quantidade que eu. Calma que eu vou te explicar por que eu estava fazendo tanto atendimento. Tem um grande amigo de infância, que da época de karatê, que hoje ele mora na Austrália.
E vira e mexe a gente conversa, vira e mexe eu atendo ele online. E na época ele namorava com uma dançarina. E ele foi lá para ser atendido por mim. E quando a então namorada dele viu eu atendendo ele, ele falou: nossa, eu quero também. Pô, você não rola de você me atender, a gente fazer uma parceria não, eu te divulgar nos meus stories. Não tinha a mínima ideia do que era isso. A mínima ideia. Eu sei que ele fez um stories comigo atendendo ela. Em menos de 15 minutos, 7.000 pessoas viram meus stories. 7.000. 7.000 pessoas. Uma hora depois, eu tinha 15 mensagens perguntando quanto era a minha consulta. Na época eu cobrava R$150. E dessas 15 mensagens, eu lembro que 8 a 9 converteram. E realmente, a partir desse ponto no tempo, esse foi o ponto de inflexão da minha vida profissional. Para quem não sabe o que é ponto de inflexão, recomendo a leitura do livro do Flávio Augusto. Foi o ponto de inflexão na minha vida profissional, porque a partir daí várias outras parcerias ocorreram e o meu nome começou a ser assim alastrado aqui na cidade. E fora dela. Tanto que à época eu tinha vários pacientes de Camaçari, vários pacientes de Lauro de Freitas, pacientes que vinham de Feira de Santana para eu atender. E eu via que eu estava perdendo demanda. Depois dessas 7.000 views, eu quebrei a sociedade. Por que eu quebrei a sociedade? Porque eles queriam colocar luxo no consultório. E a gente estava numa época de crescimento, assim. E não estava na hora de botar luxo ainda. Eles queriam colocar cafeteira boladona, maca boladona de R$28 mil. E eu falei, eu sempre perco na votação, né? Vocês sempre concordam, eu sempre discordo. Então se vocês concordarem, vocês vão comprar. E eles compraram a maca. Pronto, se vocês comprarem a maca, eu tô fora da sociedade. Findei a sociedade. Teve toda aquela merda burocrática para, enfim, perdi muita grana. Mas tá tudo bem. Foi outro ponto de inflexão. Por quê? Não que eu seja resistente a ter uma nova sociedade, mas eu acho que nós, antes de nos associarmos a alguém, precisamos conhecer a pessoa no âmbito pessoal, além do profissional, e precisamos dar conta do recado individualmente. Precisamos parar de fazer parcerias e sociedades para tentar crescer. Não, eu preciso primeiro crescer para depois fazer sociedade e delegar, tá? É assim que eu penso ser mais correto, mas respeito todo mundo que pensa diferente. Enfim, eu fiquei numa correria de atendimento domiciliar e consultório e eu cheguei a ver que eu estava perdendo grana. E eu estava cansado de chegar suado na casa do paciente. Eu estava cansado de pegar trânsito. Eu tava... Velho, eu preciso ter meu cantinho no ar-condicionado para ficar embaixo do ar-condicionado esperando os clientes chegarem até mim. É isso que eu sonhei pra minha vida, é isso que eu quero pra minha vida. Nessa brincadeira aí eu já tinha finalizado 2017 a pós-graduação em osteopatia e já tinha finalizado 2019 a pós-graduação em acupuntura. Então nesse momento eu estava fazendo o MBA em gestão e empreendedorismo na UFBA. Então nesse momento aí eu já tinha passado pela pós-graduação de avaliação morfofuncional, biomecânica e prescrição de exercício, eu já tinha pós-graduação em osteopatia, eu já tinha pós-graduação em acupuntura e eu estava fazendo MBA em gestão de negócios e empreendedorismo. Então eu já estava com uma experiência muito boa, tanto clínica quanto mercadológica. E eu falei, quer saber? Eu vou jogar o chapéu do outro lado do muro e vamos ver o que é que Deus dá. Porque primeiro a gente dá o passo e Deus coloca o chão. Se você tem fé, você pode pensar dessa maneira. E aí eu aluguei um consultório no Corredor da Vitória. O Corredor da Vitória é um dos metros quadrados mais valorizados daqui de Salvador. Há um estudo populacional que tem mais idosos e que é uma geração que foi rica e deixou para os filhos que não são tão comprometidos e tem muita gente falida. Existe um estudo mercadológico sobre essa região, mas eu não me deixei pelo preconceito. Eu falei, não, ali é o metro quadrado mais caro de Salvador, potencialmente ali tem clientes que podem pagar por
valor acima da média do mercado. Vamos para lá. Fui para o Corredor da Vitória, aluguei mais uma vez turno de consultório e percebi que no Corredor da Vitória pessoas de Lauro de Freitas viravam a cidade, viajavam para ir no consultório da Vitória toda semana. Eu falei, não, eu preciso ir para lá. Na mesma clínica que tinha no Corredor da Vitória, hoje é a clínica Fluir, né? Arthur Magnavita aí abriu as portas para mim, gratidão Arthur. Aluguei o consultório lá, aluguei o consultório deles lá em Lauro de Freitas e ficava um dia em Lauro de Freitas e um dia na Vitória. E a demanda de Lauro começou a crescer. E nesse momento aí eu estava atendendo 6 vezes por semana com a agenda cheia, com a agenda lotada, que até então era meu sonho. Era meu sonho. O que é que eu fiz? Eu tirei um dia da Vitória e fui para o mesmo consultório deles na Pituba. A Pituba é a interseção entre a Vitória e Lauro de Freitas, é o meio do caminho. E eu comecei a ter lista de espera. Eu cheguei a ter 16 dias de lista de espera. Toda vez que um paciente desmarcava, a gente ligava para o outro e encaixava o paciente. Então foi uma época da minha vida que realmente eu ganhei muita grana, realmente eu dei uma guinada na minha vida profissional, mas eu entendi que não é sobre ter agenda lotada. Eu entendi que não é sobre trabalhar mais. É sobre ter agenda forte. É sobre trabalhar de forma mais inteligente. E para isso você tem que delimitar alguns pontos. Você tem que delimitar quantas pessoas você quer atender. Você tem que delimitar qual é o seu custo fixo mensal. Contando com imprevistos. Ah, Caio, mas eu não tenho imprevisto. No último ano, em 12 meses, quais foram os imprevistos que aconteceram? Por exemplo, agora, essa live estava marcada para 1 hora da tarde. Né? Mas ela começou a acontecer 15h40. Não sei quanto tempo tem aí de live. Tem 42 minutos de live. 15h40 começou essa live. Eu tive imprevisto agora com a bike. O pneu da minha bike furou. Liguei pro brother. O brother veio aqui no prédio. Trocou a câmera, trocou o pneu. Foi um imprevisto. Era um custo que não estava dentro do meu orçamento se eu não lidasse com isso. Né? Mas eu sei que em 2022 eu tive X reais de imprevistos. E, gente, é impressionante como são ciclos de imprevistos repetidos. É um cano que estoura na pia. É um ar-condicionado que quebra. É um gás que dá merda. É um fogão que empena. É um custo de um mercado acima do normal por causa de 3 aniversários que acontecem todo ano de pessoas que a gente tem custos que a gente não coloca no orçamento. Então, o imprevisto é previsível. O imprevisto não é questão de se tiver imprevisto. O imprevisto é uma questão de quando ele vai acontecer. Você entende? Ponto. Dito tudo isso, eu estava num consultório centralizado agora, no Hospital da Bahia, um dos hospitais com maior ascensão aqui na cidade, também alugando turno, e com um contato de diversos profissionais de alto escalão. E a gente brinca aqui que são profissionais da High Society, porque realmente toda cidade tem uma High Society. Né? Aqui tem pessoal do Alu Bahia, que faz uma divulgação muito grande na High Society de Salvador, o pessoal do Yacht Club da Bahia, e esses profissionais, eles estão nesse meio. E eu tava no meio dele, eu, Caio, então Zé Ninguém, tava no meio dessa galera, subindo no elevador com essa galera, comendo no restaurante com essa galera, almoçando com essa galera, né? Na hora do happy hour eu tava com essa galera. Então eu tava inserido num meio que, não tô aqui julgando a natureza, tá? Desse meio, mas eu tava inserido no meio que, por natureza, tende a ser próspero. E tem uma máxima que eu não sei de quem é, mas que eu sei que é muito verdade. É que você é a média das 5 pessoas com que você mais convive. Tanto para o bem, quanto para o mal, quanto para o neutro. Então, você precisa ter todo esse cenário mapeado na sua rotina. Só que para vencer esse fator X que te impede de evoluir profissionalmente e que impede você de tratar a dor com efetividade, você precisa vencer o medo. O medo é o fator X. O medo em relação ao apetite para o risco.
Por exemplo, eu acabei, cadê? Ó, eu acabei de receber aqui no Instagram o feedback de uma aluna da formação BeExpert. Mas é uma aluna que namora esse curso desde a pandemia, que hesitou tanto em comprar esse curso, porque era caro. Olha que na época que ela hesitava, o curso era 3 e pouquinho. O curso tá 6.500 agora, por ano. Esse valor é grande, mas é anual, tá, pessoal? Dilua essa parada aí em 12 meses. R$17 por dia. O que você faz com 17 conto por dia? Não sei. Essa aluna comprou o BeExpert há exatos 37 dias. E ela acabou de declarar que o faturamento dela atingiu R$32.000. Ela nunca tinha alcançado esse faturamento. Ela, em um mês, ela conseguiu 4 vezes mais o valor do investimento do BeExpert. Tu tem noção do que é isso? Eu tô falando de um mês porque é mais realista pra você, né? É mais realista. Porque quando eu falo de um dia, você fica, meu Deus do céu, um dia? Como assim retornou? Em um dia, teve aluno que fez 9.000 em um dia. Teve aluno que fez 6.500 em um dia. Teve aluno que fez 4.500 em um dia. Teve aluno que fez 2.500 em um dia. Teve aluno que fez 6.300 em um dia. Como assim um dia? Um dia de novas avaliações. Por exemplo, Caio tem agenda agora para agosto que já está 72% fechada. 72% da agenda de agosto está fechada. Na semana 1 de agosto, Caio tem 13 avaliações novas. 13 avaliações novas. 13 vezes o preço da minha consulta. Você calcula aí. Já está no meu banco. Porque para marcar esses 13 pacientes da primeira semana, que vão ser novas avaliações, já pagaram. E quando eles forem avaliados, eu vou determinar o prognóstico deles, o tempo de tratamento, bem como a quantidade de sessões, baseado na minha avaliação. Baseado na minha avaliação, esses pacientes, eu não me lembro da última vez que isso não aconteceu, tá? Esses pacientes vão sair da consulta com um plano de tratamento fechado, para a glória de Deus. Não me lembro a última vez que um paciente saiu da consulta sem fechar o plano de tratamento. Lembro um paciente que realmente era um caso de red flag que precisava de investigação e de fato foi um câncer, um tumor de ápice de pulmão. E ele foi investigar com um pneumologista depois da consulta e de fato era uma situação de um câncer de pulmão e ele fez o tratamento adequado com um oncologista. Pode acontecer, dor cervical irradiada para o braço, crépitos em ápice de pulmão, padrão inconclusivo de resposta mecânica. Tem que mandar, suspeita de red flag. Então eu me lembro desse paciente. Mas nos últimos, 2 anos, eu não lembro de um paciente que marcou a consulta e não fechou o plano de tratamento. Mas tá. Esses 13 pacientes, eu já recebi as 13 consultas e provavelmente eu devo receber para cada paciente 10 vezes mais do que a consulta no momento da consulta. E aí eu printo e posto isso no meu Close Friends. Quem está no meu Close Friends, os alunos BeExpert, viram há 2, 3 meses atrás prints recorrentes semana após semana de entradas financeiras pelo modus operandi que eu trabalho. Gente, eu não tô aqui para dizer para você que meu curso é melhor que aquele outro. Todos esses profissionais aí que vocês estão em dúvida, você olha pro mercado hoje, você vê, assim, sem sombra de dúvida, você vê 5 profissionais hoje no mercado que tem produtos digitais assim como eu, e você fica na dúvida de comprar os 5. E ó, eu tenho o curso dos 5. E eu digo para você, ninguém vende melhor do que eu. Pra glória de Deus. Ninguém deles vende melhor do que eu para os pacientes. Ninguém te ensina o processo de venda
melhor do que eu faço. Um deles tem um processo de venda embutido com a outra pessoa dentro do programa dele. Mas ainda assim é uma situação com um viés, assim, vamos dizer, bancário muito grande. Não é uma coisa que é natural do ser humano, sabe? Vende, funciona, é muito bom, né? O cara é literalmente foda, mas talvez você reconheça tarde demais que conteúdo por conteúdo é obesidade cerebral. Talvez você perceba tarde demais que o medo de entrar pro BeExpert por causa do valor dele impediu você de reconhecer que você está com obesidade cerebral, que você não vira faixa preta de nenhum dos 5 programas. Porque você está sempre na síndrome do próximo curso. Porque você está sempre com medo de se destravar nas tarefas e nos marcos evolutivos que o BeExpert propõe para você. Faz sentido? E, cara, não adianta eu estar falando aqui, porque como eu falei no início da live, eu não vou bater seu medo e jogar ele para baixo. Eu vou fazer você reconhecer ele, mas quem vai vencer o medo é você. Então não adianta eu falar porque eu sou enviesado. Por causa disso, eu estou trazendo 2 super profissionais para dentro da formação BeExpert. A primeira, a Tatiana Gonçalves, uma das psicólogas mais... não tenho nem adjetivo para ela. Primeiro porque eu sou suspeito, eu sou terapeutizado por ela, vamos dizer assim. Eu faço terapia com ela, ela é minha atual terapeuta, então eu sou completamente enviesado para falar dela. Eu trouxe ela para te dar um workshop de habilidades sociais e TCC para destravar todo esse potencial de tudo que a gente discutiu aqui. Não é para você ter a mesma trajetória que eu, é para você fazer a sua trajetória e saber identificar quando é que o medo está te paralisando e quando é que o medo não está te paralisando. Entende? O workshop está gravado, são 90 dias de acesso, é só falar comigo para você ter acesso. E agora, 5 e 6 de agosto, eu estou trazendo a Flávia Lins, que também foi minha terapeuta antes da Tati, nessa fase aqui, ó, que eu tava lascado de autoestima, gordo, fumando, 126 quilos, fumante, 3 anos de cigarro, hipertenso, enfim, eu tava uma merda na vida. E com certeza essa desenvoltura aqui que eu tenho para falar, que eu tenho para captar vocês enquanto alunos, que eu tenho para captar vocês enquanto clientes, essa desenvoltura que eu tenho aqui se deve muito ao trabalho dela. Por quê? Primeiro que ela na época que eu fiz terapia com ela, ela era especialista num tipo de terapia chamado Gestalt. Eu não entendo muito bem o que é essa terapia, mas basicamente ela resgatava a autoestima de mulheres que não aceitavam o seu corpo. Caio, mas você é homem. Exatamente, eu não aceitava o meu corpo. Eu não aceitava que eu sou gordinho e que eu tenho minha pancinha, minha barriguinha. Eu não aceitava. Eu não aceitava essas marcas de expressão na minha testa, o tamanho do meu nariz. Eu não aceitava as falhas da minha dentição. Né? Eu não aceitava que o bigode chinês desce para um lado e sobe para o outro. Eu analisava cada imperfeição minha e quando eu aparecia aqui para falar, eu ficava assustado. E aí eu te convido a ir pro YouTube, pro meu canal do YouTube, clicar lá nos vídeos e colocar a ordem do mais velho para o mais novo. Você vai ver o primeiro vídeo que eu postei no canal do YouTube. Gente, é uma tragédia, mas é uma tragédia. Agora, o último vídeo que eu postei, que já tá batendo aqui quase 100 views, que pra mim 100 views é muito. Se você não comemora que tem 100 views, você não vai comemorar quando tiver 1 milhão. Comemore cada seguidor. Eu tô com 2 pessoas na live aqui. Uma pessoa no YouTube, ninguém no Facebook. Eu tô aqui falando pra vocês. E eu tô comemorando que vocês estão aqui. Eu não tô nem aí que eu quero 100 pessoas na minha live. Não tô nem aí. A minha missão tá sendo cumprida com quem for. Se não tivesse ninguém, quem fosse assistir depois, a minha missão tá sendo cumprida. O meu propósito tá sendo cumprido. Beleza? Então, dia 5 e 6 de agosto, eu vou trazer a Flávia Lins para dar um workshop exclusivo para quem é aluno da formação BeExpert. E a inscrição tá por uma bagatela, mas uma bagatela tão pequena. Uma bagatela. Rapidinho. Meu Deus do céu. Site.
um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, baseado em ciência, baseado na melhor evidência disponível. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre desafios clínicos, dor poplítea, dor ciática e alinhamento de expectativas. Esses vão ser os 3 fatores que a gente vai conversar hoje. De antemão, quem tá chegando agora, quem tá vendo no replay aí, vou deixar essa live gravada, salva no feed do Instagram, se o senhor Instagram me permitir, porque ele já derrubou algumas 2 lives minhas. E se eu conseguir salvar no celular, eu vou colocar ela no YouTube, vou transformar em podcast, no Spotify, no Apple, no Deezer, para você consumir esse conteúdo como você mais bem preferir, beleza? Hoje a gente teve um probleminha com o Q&A, a gente volta com o Q&A na semana passada. Desembestou o computador a falar sozinho. Coisas do ao vivo. Acontece. Tive que reiniciar. Mas tá. Enfim. Dito tudo isso, pessoal, a gente precisa ter na palma da mão todos os custos fixos de mercado. De custo de vida. Porque isso vai dar organização financeira pra gente se desbloquear. Uma vez que você teve essa etapa 1, que é a organização financeira, você consegue se programar para fazer todo o exercício necessário para destravar o seu potencial máximo dentro das redes sociais. E é por isso que o BeExpert, que eu vou abrir turma agora dia 10 de agosto, não é mais um curso na sua vida. O BeExpert é o curso da sua vida. O BeExpert vai passar em breve por uma avaliação do MEC para se tornar uma pós-graduação online. Olha só que louco. Estou antecipando isso para vocês. O BeExpert ensina o fisioterapeuta a ter domínio do seu negócio através de uma estratégia de vendas muito clara, com integridade, sem processos de venda casada, como a maioria dos profissionais de saúde fazem. Então você passa hoje no ortopedista que está dentro de uma clínica, o cara já te encaminha para 6 serviços da mesma clínica, que é a clínica dele. Então você vai fazer RPG lá, pilates lá, acupuntura lá, osteopatia lá, você vai fazer isostretching lá, você vai fazer terapias por ondas de choque, você vai fazer um bocado de coisa e na maioria das vezes você não precisa de porra nenhuma daquilo. E você está usando seu plano de saúde indiscriminadamente. Depois você percebe, meu Deus, meu plano de saúde aumentou. Por que será que aumentou? O uso excessivo, o uso indevido. Mas o médico passou. Não interessa. Não importa que o médico passou. O médico quer faturar em cima de você. E por querer faturar em cima de você, muitas vezes ele passa coisas para procedimentalizar o processo. E aí a cada procedimento ele vai ganhando mais. É assim que eles vivem pelo plano de saúde. É por isso que eu não atendo plano de saúde. Eu fiz uma proposta recente não, tem 3, 4 anos isso, recente. Eu recebi uma proposta de atendimento de 2 operadoras de saúde que me propuseram R$36 por atendimento. E um volume 250% maior da quantidade de clientes que eu atendi à época. E eu falei, não, eu não quero voltar para essa peneira de atender adoidado o dia todo e não ter tempo para mim, não. Eu aceito se for por R$90. E ainda assim eu não vou absorver 250% da demanda que você tem para me dar. E a contraproposta foi negada, porque eles queriam que a minha sessão custasse R$36 para eles, sendo que eu trabalho em janeiro, mando a guia em fevereiro, recebo o pagamento em março, quando esse pagamento não é glosado pelo plano de saúde. Ou seja, parabéns para você que atende o plano de saúde, parabéns para você que vive disso. Eu não sei se eu conseguiria. Então, pessoal, dito tudo isso, eu tenho alguns recados para você. O primeiro recado é que a partir de segunda-feira às 8 horas, toda segunda e algumas quintas, por 40 dias vamos fazer um evento online gratuito e o link para se inscrever está no perfil, é no meu grupo do Telegram. Você vai para lá pro grupo, você vai receber o link da sala lá e aí você vai assistir esse evento gratuitamente. O evento que se chama Jornada Vencendo as Dores Crônicas. Eu convidei 10 super profissionais dos 4 cantos do país para falar com você sobre dor crônica gratuitamente. E essas informações com certeza te ajudarão a melhorar cada vez mais o nível do seu tratamento e a melhorar cada vez mais o nível da sua assistência fisioterapêutica, tá? Você que é paciente vai ser beneficiado demais com esse evento.
tá? 40 dias de evento. Beleza? De 31 de julho a 11 de setembro. Toda segunda e quinta às 8 horas ao vivo. Dia 10 de agosto a gente abre a formação BeExpert, mais 10 vagas. Então, se você tiver interesse em entrar para a formação BeExpert, você vai para o link do meu perfil, vai para o grupo do Telegram, porque o link de inscrição para você disputar uma das 10 vagas vai ser aberto lá. Se você tá com o fator X impedindo o seu processo de evolução, no dia 5 e 6 de agosto, a Flávia Lins vai fazer o workshop Destrave a Sua Carreira. E esse workshop vai ajudar você a cumprir os marcos evolutivos do BeExpert para que você tenha resultado financeiro, exemplo dessa aluna que eu acabei de dar para vocês aqui. Tá bom? Então, tendo interesse em qualquer uma desses recados que eu acabei de te dar, é só falar comigo no direct ou na caixinha de pergunta. Beleza? Então é isso, tamo junto, movimento é vida.